Recentemente saiu um vídeo no canal Spectrum, que é um debate entre Misa e 20 cristãos. Meu nome é Misael Lima, eu sou ateu, apresentador do canal Misa e Maria e eu estou na Zona de Fogo com 20 cristãos. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da minha participação nesse debate. O Misa escolheu 5 temas para debater. Primeiro tema: é impossível que o dilúvio e a arca de Noé tenham acontecido. Segundo tema: nenhuma profecia bíblica se cumpriu. Terceiro tema: a ciência prova que o relato da criação e Adão e Eva são só um mito. Quarto tema: o Jesus bíblico não existiu. E quinto tema: a Bíblia não condena, mas apoia e regulamenta a escravidão. A minha participação foi debater 3 temas com Misa. A primeira participação foi sobre as profecias, onde a minha tese é de que as profecias elas se cumpriram. Minha segunda participação foi falar um pouco sobre Adão e Eva, a teoria da evolução. E a minha terceira participação foi falar sobre a escravidão. Nesse vídeo eu só vou comentar com vocês a minha participação no tema das profecias. Vou deixar de lado o tema de Adão e Eva e da teoria da evolução porque a minha participação foi muito pequena e eu acho que seria irrelevante a gente falar, mas talvez eu possa fazer um outro vídeo comentando sobre a minha tese sobre a teoria da evolução, o relato literal de Adão e Eva. Depois, em outro vídeo, não nesse, mas em outro vídeo eu vou comentar um pouco sobre o tema da escravidão, mas não no debate normal, mas sim na rodada extra, que eu participei, apenas eu e o Misa, 10 minutos de debate. A rodada extra é uma rodada onde você escolhe um tema específico para debater com o Misa em 10 minutos. E a pessoa que debate com o Misa, ela precisa ter sido a mais votada com bandeiras verdes durante o debate. E eu justamente fui o mais votado com bandeira verde para debater com o Misa. Eu escolhi justamente o tema dentre esses que eu falei pra vocês, que seria da escravidão, que vai ficar para um próximo vídeo. Acompanha que esse vídeo vai ser o mais polêmico que vocês verão sobre esse debate. Mas enquanto isso, fica até o final desse vídeo porque é muito importante esse tema das profecias. Caso você não me conheça, meu nome é Gabriel Beckendorf, eu sou professor de apologética aqui do canal e do perfil O Apologeta. Esses conteúdos mais aprofundados e técnicos só são possíveis por causa da formação de apologetas. A formação de apologetas é uma plataforma de ensino online onde eu, professor, vou ensinar para vocês a como defender o cristianismo e fortalecer a sua fé. Consiste em vários módulos, onde eu vou ensinar para vocês os argumentos para a existência de Deus e os argumentos para a veracidade do cristianismo, bem como as objeções ateístas contra o cristianismo, como por exemplo o problema do mal, o Deus do Antigo Testamento e o evolucionismo, por exemplo. Se você tiver interesse, clique no link abaixo na descrição para ver se faz sentido você entrar na nossa comunidade e na nossa formação de apologetas. Agora eu vou reagir então à minha participação sobre o tema das profecias. Minha segunda afirmação é: nenhuma profecia bíblica se cumpriu. Minha vantagem é que eu tenho perna grande. Prazer, sou o Gabriel. Tranquilo, Misael? Eu sou dono do perfil e canal O Apologeta no Instagram e no YouTube. Perfeito. E eu quero defender justamente 2 profecias, Vai. que eu gosto bastante, principalmente da minha tradição, que é da Igreja Adventista. Seria a profecia dos reinos, como o Igor já estava citando, que seria de Daniel 2, 7 e 8. Perfeito. E a profecia das 70 semanas de Daniel 9. Tá. E também, se sobrar tempo, falar um pouco de Isaías 53. Vamos partir do princípio então que Daniel foi escrito no século II. Então, aí que eu quero discordar. Basicamente, a gente tem uma parte de Daniel que era escrita em aramaico, certo? Aqui eu até anotei Daniel 2, a partir do verso 4, a parte B, até Daniel capítulo 7, Com verso mesclas 28. de grego, né? Exatamente, é muito interessante esse ponto porque eles colocam isso para mostrar, olha, é depois Mas justamente por causa da nominação sim, grega. exatamente, porque justamente ele foi escrito, quando tem esse tipo, principalmente quando tem edições no texto, o historiador ele vai olhar e vai dizer, olha, se tem grego aqui, como é que ele estava falando grego em 400 anos antes, quando eles nem tinham nenhuma noção do grego? Interessante, posso... Bom, gente, eu não retomo nesse assunto das palavras em grego, justamente porque não teve tempo para falar, porque eu estava seguindo uma linha de raciocínio que estava comentando sobre o aramaico, e eu vou já reagir a minha parte onde eu falo do aramaico, mas é muito interessante falar sobre o grego que está em Daniel nessa parte aramaico. Só para não deixar escapar aqui, porque eu não comento porque não deu tempo, entende? Basicamente eles utilizam esse argumento para datar Daniel pro século II ou pelo menos século III e por aí vai. Dá a entender que ele fala que o texto sofreu edições posteriores para colocar essas palavras em grego. Só que na verdade não é assim, O aramaico ele contém essas palavras em grego, mas não por edições posteriores, mas sim porque o autor colocou essas palavras que elas estão em grego, Eu vou citar aqui, esse argumento de que a Grécia, ou o Império Greco-Macedônio, ele não dominou só depois. Então por que existem essas palavras em grego, E aí eu vou ter que citar o artigo então do Kenneth Kitchen,
o Aramaic of Daniel. Existem muitos outros historiadores e artigos acadêmicos que comentam sobre essa questão do grego. Basicamente, o Kitchen ele disserta que existem 3 palavras somente em todo o aramaico, todo o hebraico, todo o aramaico de Daniel. Só existem 3 palavras em grego. E não são palavras assim que foram influenciadas pelo Império Greco-Macedônio do século II, mas são palavras que têm relação à música, a instrumentos que foram, por exemplo, comercializados, que existe um empréstimo cultural da parte da Grécia, porque, gente, a Grécia não começou a existir a partir do século II, tá bom? Você pode falar que a partir do século 3 ou 2 ela tinha muita influência como império, né? Quando a gente cita o Alexandre o Grande e por aí vai. Mas assim, a Grécia, né, como um todo, ela não teve influência só no século II, ela já tinha uma influência, por exemplo, no Antigo Oriente Próximo, tá? E o Kitchen ele vai dissertar que essas 3 palavras elas fazem parte de uma classe, música, e são 3 nomes de um instrumento, né, que eles emprestaram da Grécia. Provavelmente foi comercializado esses instrumentos de origem da Grécia e eles emprestaram essa linguística, né, grega nesses instrumentos, apenas isso. A gente também tem evidências arqueológicas que as palavras gregas apareceram já no aramaico imperial aí no final do século V. Nós temos mercenários e artesãos gregos que eles serviram a Babilônia e também a Medo-Pérsia. Então, assim, não é argumento bom você falar que só porque tem palavras gregas, então você joga a data lá pro final, né? Lá pro segundo século. Não é uma evidência boa. Tem a parte aramaica de Daniel. Obviamente, Esdras, eles também têm essa parte aramaica. Certo. E aí a gente precisa distinguir, então, entre esse aramaico, que é o imperial, oficial, e o aramaico tardio. Esse aramaico tardio é justamente aquele que é do século II que você está falando. Perfeito. Que eles conseguem. Então, obviamente, o livro de Daniel ele é escrito em hebraico, mas nessas partes que eu falei do capítulo 2 até o capítulo 7, é escrito em aramaico. E aí, justamente, a gente tem que saber qual que é o aramaico que está sendo escrito ali. Tá. Porque se for o aramaico oficial ou imperial, é justamente aquele que estava dominante no período babilônico e no período da Pérsia. Por isso mesmo... Perdão, pode falar. No século V ou no século VI. E aí eu vou ter que citar alguns estudos, porque obviamente... Eu não sei aramaico, nem hebraico, então eu vou ter que citar alguns artigos justamente que são revisados por pares, mas também existem livros acadêmicos, obviamente, que não necessariamente eles são revisados por pares, mas eles se baseiam em artigos acadêmicos revisados por pares. Isso aqui, inclusive, é uma tese... Assim, vou deixar de novo... Não, eu entendo. É que eu só quero deixar bem claro aqui. Daniel, ainda assim, o consenso histórico da academia como um todo é esse. O livro foi escrito em 200. Eu sei que tu vai citar os artigos, vai ter gente que vai discordar, e obviamente vai ter, mas o consenso ainda é esse. Não tô falando por mim, tô falando pelo Dr. Jonathan Matisse, que foi um dos que comentou. O John Walton, que eu vou citar aqui bastante, vocês vão ouvir falar bastante dele, ele é um cara que acredita na inerrância da Bíblia, ele é um cara que é um fundamentalista religioso, inclusive, e ele também vai dizer, ele inclusive vai defender a ideia de que assim, ó, galera, nós não podemos ficar olhando os textos e acreditar que aquilo ali são profecias pro nosso tempo. E ele vai dizer uma coisa muito mais importante, que eu acho que é muito mais gritante para quem defende principalmente a inerrância da Bíblia, que é o seguinte: quando tu interpreta, tu bota a interpretação do texto, no caso das 70 semanas, na leitura do interpretador, tu tá tirando a autoridade das escrituras. Então, tu tá, na verdade, fazendo algo muito ruim, que é tipo assim, ó, o interpretador tem mais autoridade para saber o que o texto tá falando do que o texto que tá sendo dito ali, né? E aí eu acho que esse é um perigo maior, porque a gente cai de novo no problema da subdeterminação. De Quine, etc. Gente, eu falei um pouco da minha argumentação do aramaico imperial, mas eu vou deixar para comentar um pouco depois. Agora eu vou falar sobre o que ele comentou da subdeterminação e também sobre você interpretar de um jeito que o próprio escritor não queria que fosse interpretado. Então você meio que está desrespeitando o escritor, o autor do texto. Eu poderia usar esse argumento justamente para o Misa, de que ele está interpretando de uma forma que talvez não respeite o interpretador. Mas aí ele vai argumentar, não, mas é isso que o texto quer dizer. E é justamente isso que eu quero também argumentar, que a minha interpretação é o que o texto quer dizer. Então, não precisa ficar acusando o outro que você está desrespeitando o autor ou não. Vamos interpretar o texto da melhor forma possível, alcançar o sentido último do texto. Você pode falar que o texto é subdeterminado, obviamente, no sentido de que pode ter várias explicações plausíveis e possíveis para esse mesmo texto, fazendo com que a gente não tenha 100% certeza absoluta de um significado do texto, ou seja, que esse texto ele tem um significado determinado, por isso que a gente fala que ele é subdeterminado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa encontrar o sentido último do texto, que inclusive o que o Misa ele vai utilizar. Ele quer também encontrar o sentido último do texto, ou seja, o que o texto quer dizer, o que o escritor quis dizer, e por aí vai. A mesma coisa eu. E outra coisa, a gente analisa as profecias da Bíblia, a gente vê que obviamente eles estão falando, muitos profetas, né? A gente vai ver Jeremias, Isaías, eles estão falando para aquela realidade, para aquele tempo, mas não quer dizer que isso se esgota totalmente naquele tempo,
mas sim existem várias características do texto que eles transbordam as meras contingências históricas naquela época para as profecias futuras, né? Eu posso falar um pouco do sensus plenior também aqui, em que uma profecia, obviamente, ela pode estar se referindo para aquela época, mas ela se estende para muito mais. Então assim, a gente tem que aplicar regras teológicas, regras de interpretação também, de exegese, utilizando a hermenêutica, e é isso que eu quero fazer. Então essa acusação não fez muito sentido, porque eu também concordo que o texto ele estabelece limites de interpretação. Existe um realismo aqui interpretativo, você não pode separar a interpretação do texto. O texto ele estabelece limites, né? Delimita certos aspectos de interpretação, e é exatamente isso que a exegese, as regras de interpretação de lógica, elas vão querer achar o quê? O sentido último do texto, que o texto mesmo quer dizer, principalmente para nós protestantes, onde a Bíblia explica a própria Bíblia. Então assim, essa acusação para um protestante não fez muito sentido, justamente eu quero encontrar o sentido último do texto. Esse justamente é o debate. Mas eu gostaria principalmente de falar sobre... Primeiro, Jonatas Matias, né? Eu discordo muitas coisas dele. Obviamente, Isaías 53, ele acredita que é para o povo de Israel. Eu vou, daqui a pouco, demonstrar que é para o Messias. Perfeito. Um servo sofredor, inclusive, da tradição rabínica e judaica até o século X, porque o século X, obviamente, tinha um combate com os cristãos e eles queriam fazer apologética deles. Mas que ele morreria sem falar nada, né? Exato, mas agora eu vou citar justamente no Daniel 2 que eu estava comentando aqui sobre o aramaico. Certo. Obviamente, se você tem pressupostos naturalistas e materialistas, obviamente você vai acreditar na vaticínio ex evento, ou seja, você acredita que as profecias elas foram escritas depois dos eventos justamente porque você não acredita no sobrenatural, mas isso normalmente é pressuposto no método histórico crítico. Isso. Justamente porque ela não acredita verdade no texto, né? Ela não acredita em pressupostos, por exemplo, sobrenaturais e, por exemplo, transcendentais. Obviamente, então, uma profecia só pode ter sido escrita depois dos eventos. Mas que tu seria, concorda? posso falar? Que seria uma profecia vaticínio ex evento. Agora, sobre o aramaico, a gente tem bastante coisa interessante que seria... Não, eu entendo, é que a gente tá fugindo um pouco do tema. Não, assim. mas eu justamente quero mostrar eu quero tentar entender como é que elas se cumpriram. Capítulo 2 de Daniel, porque, ele não foi escrito no século II, é isso que eu quero demonstrar, porque a partir disso, eu vou demonstrar, por exemplo, que a profecia dos reinos se cumpriram. Histórico. Mas eu posso mostrar os artigos. Não, eu entendo, mas o consenso histórico não é esse. Então, pode mostrar o artigo, mas o artigo não é o consenso histórico. Existem artigos acadêmicos que eles mostram uma visão diferente do consenso histórico. Eu posso mostrar os argumentos? Só que a subdeterminação... Só um pouquinho. Primeira coisa que ele falou que eu estava desviando de assunto, né? Mas não estava desviando o assunto. Na verdade, o meu argumento é justamente mostrar que Daniel não foi escrito no século II a partir de uma evidência só, tá? Que não é a mais forte das evidências, mas eu queria mostrar essa evidência. Uma evidência do aramaico imperial. Então assim, o assunto era... E ele também queria falar assim, se tu concorda que ele foi escrito no século II? Eu falei, não. E é justamente esse o argumento, mostrar que Daniel não foi escrito no século II por causa do aramaico. E depois ele falou que eu estava desviando do assunto, mas esse justamente era o assunto. Depois ele fala do consenso histórico, ou seja, não importa o argumento que eu trouxesse, não importa o artigo acadêmico, o acadêmico renomado de peso, não importa os acadêmicos que eu trouxesse, não importa os artigos, simplesmente vão ser desconsiderados porque não é consenso. E isso é uma falácia, né, gente? Você não vai pelo menos olhar o argumento para ver se faz sentido, porque se o consenso é consenso, quer dizer que os argumentos são fortes o suficientes para derrotar qualquer coisa que não seja consenso. Se isso é verdade, então eu posso trazer o meu argumento e você vai conseguir refutar naturalmente. Se você apela somente ao consenso e aí não quer nem analisar o argumento, já despreza de antemão, isso é uma falácia, tá? Você está fazendo uma falácia ad populum, você está fazendo um apelo à autoridade sem analisar o argumento. Obviamente, o apelo à autoridade e ad populum, né? Com certeza você fazer um apelo ao consenso é muito bom em determinados contextos, né? Mas assim, você não pode utilizar unicamente isso como argumento e depois desprezar qualquer outro argumento que seja contrário ao consenso. Porque o debate é justamente esse. Mostrar que as profecias se cumpriram, então que elas foram escritas antes desse tempo determinado. Então o meu argumento tem que mostrar que Daniel foi escrito antes do século II. Então assim, tá, não é o consenso, mas eu vou mostrar vários argumentos. Tem vários acadêmicos e artigos que mostram uma visão diferente do consenso. Você tem que considerar essa posição. Claro que você vai estar do lado do consenso, mas você tem que ouvir pelo menos o meu argumento e discordar. E utilizar os argumentos que o consenso utiliza, né? Então eu tô vendo aqui uma certa banalização dos argumentos para se apoiar no consenso. Ou uma mera instrumentalização do consenso acadêmico que muda, né? Existe um paradigma de consensos acadêmicos que eles vão mudando ao longo do tempo. Não é uma 100%, não é uma verdade absoluta o consenso histórico. Então tô vendo uma certa instrumentalização do consenso para os fins que você quer argumentar.
mas isso não é propriamente um argumento. A subdeterminação dentro da história, ela é aceita. A gente pode ter múltiplas ideias. O problema é que quando vocês acreditam na inerrância da Bíblia, vocês não podem admitir que aquele texto ali não foi escrito depois. E aí vocês estão dizendo que, por exemplo, assim... Não é que a gente não quer admitir. A gente quer mostrar justamente os argumentos que mostram que ele foi escrito. A profecia foi escrita antes dela ocorrer. E é justamente os pressupostos naturalistas que eu estava comentando aqui, os pressupostos materialistas, eles não acreditam numa profecia cumprida. Então, utilizando um método histórico crítico, que obviamente eles vão negar qualquer sobrenatural, eles vão colocar as profecias para depois dos eventos, né, daquilo que foi profetizado. A mesma coisa acontece para a datação dos evangelhos. Obviamente vão colocar depois de 70, o método histórico crítico, a academia, porque Jesus profetizou a destruição do templo, e o templo foi destruído no ano 70, então só pode ter sido escrito no ano 70. Tem alguma outra alternativa? Outra alternativa seria aceitar o sobrenatural. E dentro do método histórico crítico, dentro de uma investigação material e natural da história da humanidade, eles não aceitam isso e tá tudo bem. Mas assim, você precisa aceitar que o método histórico crítico de antemão já tem como pressuposto o antissobrenaturalismo, pressupostos materialistas, tá? E esse é um dos principais argumentos dele. E por aí vai, mas eu justamente quero mostrar os argumentos que apontam para uma data anterior do século II para Daniel, e o único impedimento vai ser esse pressuposto, ou acreditar no sobrenatural ou não acreditar no sobrenatural. Então é muito importante nessas discussões de pressuposto a gente argumentar sobre qual pressuposto é verdadeiro, e eu estaria disposto a argumentar a favor da existência de Deus, porque aí seria crível e plausível, né, você aceitar uma datação anterior ao século II de Daniel. E aí vocês estão dizendo que, por exemplo, assim, a história tem um viés que não aceita o sobrenatural, mas o cristianismo vai ter um viés que ele não aceita a contestação do texto. Mas você pode contestar o texto. É justamente isso que a gente está argumentando aqui. Você pode contestar a nossa interpretação, você pode contestar o texto bíblico, você pode contestar qualquer coisa, você é livre para fazer isso. Vamos debater os argumentos, vamos ver quais argumentos eles explicam melhor as evidências, os fatos que nos são entregues, né? É isso, eu aceito contestação. E aí quando a gente está falando, por exemplo, de um profeta, tem um profeta lá que ele fez... O profeta, o principal dele é exortar o povo sobre aquele momento que estava acontecendo, aquilo que estava acontecendo naquele momento. Quando ele faz isso, é basicamente o que o Reinaldo Azevedo faz quando ele faz o É da Coisa. Que ele pega e diz assim, ele falou em 2021... O Bolsonaro vai ser preso porque ele fez... ele está cometendo crimes e quando ele vai perder a eleição e ele vai ser preso depois. O Reinaldo Azevedo não previu isso. O Reinaldo Azevedo fez uma análise social e política. E esse é o ponto. Quando tu vai tentar, obviamente, colocar... mas Daniel, ele tem ali uns momentos... Mas ainda assim a gente vai ter esse problema. Primeiro que Daniel nem é um livro profético, né? Então, obviamente ele está escrito... Quando a gente vê no cano, por exemplo, o José, ele colocou entre os escritos, obviamente. Mas ele também tem elementos... Os profetas clássicos é Isaías, Jeremias Exato. E Ezequiel. Mas ele também tem elementos proféticos. Eu consigo demonstrar isso para você. Eu só queria mostrar o argumento aqui. Obviamente você vai contestar. Colocar o livro de Daniel entre os escritos e, portanto, ele não é profético, isso aí não tem, assim... A conclusão não se segue das premissas, né? Ele pode ter sido colocado entre os escritos no cânon, mas ainda assim ser um livro profético, principalmente alguns elementos proféticos. Daniel não está entre os profetas maiores, assim, entre os livros, por exemplo, Jeremias e Ezequiel, porque Daniel ele não recebeu um chamado assim de ser um profeta igual a Jeremias, igual a Isaías. Ele não foi exortar o povo de Israel que iria acontecer o exílio, não. Daniel ele recebeu visões e principalmente interpretações mediadas por seres celestiais. Então assim, você tem um sonho de Nabucodonosor, então é o próprio Nabucodonosor que tem o sonho e o próprio Daniel interpreta. Então assim, não é um profeta no estilo clássico de Isaías e Jeremias, mas ele sim contém visão profética. Existem elementos proféticos no texto, por mais que ele esteja entre os escritos, porque tem muito elemento narrativo dentro de Daniel. Você vai ver Daniel capítulo 1 até o capítulo 6 é basicamente narrativo, por isso que ele foi colocado entre os escritos, mas não quer dizer que ele não fosse um profeta, tanto que Jesus considerava Daniel um profeta, então os judeus do primeiro século consideravam Daniel um profeta, por mais que ele estivesse entre os escritos. Uma coisa não tem relação com a outra, então achei um argumento fraco também. Que se tu pudesse ser bem... Porque eu sei que existe o problema da subdeterminação de Quine. Quine ele fala um pouco sobre isso, mas eu acredito que a gente consegue seguir e demonstrar o sentido último do texto sem utilizar mais exegese. Eu vou demonstrar agora. Não, mas exemplo, como é que tu demonstra? O problema da subdeterminação é um problema filosófico, eu posso demonstrar depois. Deixa eu pegar agora alguns artigos. Por exemplo, eles descobriram o papiro de Elefantina e também tem o papiro do apócrifo de Gênesis. Eles contêm elementos aramaicos que eles contêm, obviamente,
obviamente, escritas, um modo de escrita diferente. Assim que é, inclusive, datado os manuscritos do Novo Testamento. Tem o tipo alexandrino, bizantino, eles conseguem ver o tipo de escrita e datar. Ou seja, na paleografia a gente consegue examinar a escrita e conseguir datar isso de alguma precisão. Tá. E é assim que a crítica histórica ela normalmente faz. Mas agora, Papiro de Elefantina, ele é datado do 5º século a.C. Tá. Ele tem um aramaico imperial oficial, ou seja, um aramaico específico para aquela época do Tu século V. consegue saber que não teve edições no texto também? Então, na verdade não, porque justamente tem as... Aí é um problema que a Não, gente o tem artigo... pra justamente. Não, Mas eu não queria falar isso. Na verdade, Por tem... isso- é tá. porque justamente tem papiros, por exemplo, o apócrifo de Gênesis, ele tem um aramaico também, que é tardio, que é extremamente diferente também Tá. do aramaico de papiro de Elefantina. Aí a gente também tem o Targum de Jó, que ele é no meio, Não, eu entre o entendo, papiro de que Elefantina... tu tá mostrando e o bastante pontos, Mas o que eu tô falando, ó, por exemplo, tu no não artigo... tá contestando a ideia da edição. No Se artigo tu não tá do contestando a ideia da Alpha, edição... puderam ver que eu tava falando muito rápido aqui, porque eu sei que o pessoal começou a levantar a bandeira vermelha e o tempo tava acabando, então eu precisava sintetizar meu argumento, porque, gente, argumentar nesse estilo aqui, né, eu quero desenvolver um argumento para mostrar de forma contundente a minha posição. Isso, desculpa, eu não estou acostumado em fazer isso em segundos, em poucos minutos. Desenvolver um argumento leva tempo justamente para provar algo que, por exemplo, não é consensual. Então eu já tô, entre aspas, na desvantagem, inclusive ele mostrou isso, né? Mas não é consensual, então não importa o seu argumento nem seu artigo. Então eu precisava demonstrar um argumento de uma forma contundente. E aí eu não consigo, eu não estou acostumado com esse tipo de debate, que você tem que falar as coisas totalmente de forma direta e sucinta, em 1 minuto, 2 minutos. E acabei tendo que falar então rápido, né? Agora eu falei de alguns papiros, né? E comecei a minha argumentação sobre o aramaico imperial de Daniel. A gente tem o papiro de Elefantina, que foi achado no Alto Egito. Ele é datado do 5º século e o aramaico dele é imperial. Quem disserta bastante isso são vários acadêmicos, mas de novo tem o Kenneth Kitchen, do seu artigo The Aramaic of Daniel. Ele argumenta, né, por exemplo, vocabulário, a fonética, a gramática, a morfologia, ortografia do aramaico de Daniel. E ele conclui que o aramaico de Daniel, nessas partes, é imperial. Ele compara com o papiro de Elefantina. A gente também tem o apócrifo de Gênesis, que foi descoberto aí no final do século II ou no século I. E ele tem um aramaico tardio, né? Então a gente analisa o aramaico e ele se encaixa no aramaico tardio, que é muito diferente do aramaico imperial, do aramaico oficial. A gente também tem, por exemplo, né, no artigo do Kenneth Kitchen, a gente tem inscrições aramaicas do Óstraco e de tábuas de Assur, né? Então, se vocês não sabem o que são as tábuas do Óstraco e de Assur, pesquisem. Que essas inscrições aramaicas contêm o aramaico imperial do século 8 a.C., que se assemelha com o Daniel também, o aramaico de Daniel. Aí você tem o Targum de Jó, que é mais recente que o aramaico imperial, mas ele é anterior, por exemplo, ao apócrifo de Gênesis. Então é como se fosse uma coisa intermediária. E inclusive esse Targum de Jó é bem diferente do aramaico de Daniel também, empurrando ainda mais a datação de Daniel. Sobre o aramaico do apócrifo de Gênesis, a gente tem um grande acadêmico, né, o Gleason Archer, no artigo The Aramaic of Genesis Apocryphon. Ele conclui que o aramaico de Daniel é mais antigo do que o aramaico tardio, né? E que o apócrifo de Gênesis ele pode ser datado séculos depois de Daniel. Essa foi a conclusão do Gleason Archer, tá bom? Mas existe uma questão interessante. O Kenneth Kitchen, ele diz que não tem como concluir, não tem como bater o martelo e utilizar essas questões da morfologia, do vocabulário, da linguística do aramaico, usar como argumento para a datação de Daniel. Porque se você conclui que ele é um aramaico imperial, você consegue datar, assim, o livro de Daniel do ano 600 até 330, usando o aramaico imperial, quando ele estava sendo utilizado de uma forma funcional e normativa, justamente por causa do domínio do Império Medo-Persa, primeiro da Babilônia, depois do Império Medo-Persa, onde o aramaico imperial ele era extensivamente usado de forma normativa e funcional. Depois do Império Medo-Persa, da conquista de Alexandre o Grande, do Império Greco-Macedônio depois de Roma, o aramaico imperial deixou de ser funcional. Obviamente não é uma escada linear, né? Não é uma coisa linear. O aramaico, então você tem o aramaico imperial, depois ele desaparece totalmente, depois tem o aramaico tardio. Não é algo linear, mas a gente consegue ver certas probabilidades, que no século II, obviamente não era usado de forma extensa e funcional o aramaico imperial. E do mesmo jeito que o aramaico tardio não era, obviamente, usado no século 6, 7, 8 a.C., com o domínio da Babilônia e Medo-Pérsia. Mas o Kitchen ele utiliza esse argumento que não tem como a gente datar com precisão, não utilize esse argumento como um argumento forte para a datação, mas com certeza, de forma
provável, é mais provável que, usando esse argumento, Daniel foi escrito antes do século II, tá certo? E existe uma pequena probabilidade do livro de Daniel, com esse aramaico imperial, ter sido escrito no século II. Então a gente está falando de probabilidades e é só uma parte da argumentação que eu utilizar, porque existem vários outros argumentos melhores para a datação de Daniel no século VI a.C., ou pelo menos antes do século II a.C. Então essa aqui foi apenas uma argumentação. Alguns podem falar, não, mas algumas coisas foram interpoladas ou editadas, né? Por exemplo, depois que o aramaico ele foi deixado de ser usado, depois da queda do Império Medo-Persa, o aramaico imperial deixou de ser usado pelo menos de forma funcional. Então as pessoas começaram, por exemplo, a mudar um pouco a fonética do aramaico. É isso que o Kenneth Kitchen, nesse artigo, ele diz que modernizaram um pouco a fonética do aramaico, o que implicou numa mudança bem mínima na ortografia. E essa mudança na ortografia, essa modernização na ortografia, não seria necessariamente um aramaico imperial, né? Seria alguma edição de um copista de cópias do livro de Daniel. Mas basicamente essa edição ou essa mudança na fonética que se refletiu na ortografia, essa modernização, ela só data a si mesma, só data a mudança e não um texto bíblico. E eu vou mais além, ela só data essa modernização e não necessariamente o aramaico que está em Daniel, capítulo 2 até o 7. Basicamente, vários outros acadêmicos eles dizem que é mais provável que o aramaico de Daniel fosse de fato imperial séculos atrás, e assim os copistas, né, modernizaram um pouco o aramaico por causa da fonética, mas são coisas mínimas que o próprio Kitchen ele analisa em seu artigo. E claro, a gente tem que lembrar que as cópias que a gente analisa são alguns séculos antes de Cristo, né? Não é o original, né, de Daniel do século 6 antes de Cristo, mas sim são cópias, por exemplo, do século 3, do século 2 antes de Cristo, que possuem um aramaico um pouco modernizado, mas assim, ainda assim, o imperial. Em grande parte imperial, com palavras em acádio, com palavras em persa, com palavras semíticas antigas e com pequenas palavras em grego, o que torna muito mais provável que tenha sido escrito antes do século II, na vigência do aramaico imperial, porque se tivesse escrito, de fato, criado, né, o livro de Daniel no século II, é muito mais provável que eles teriam escrito com aramaico tardio, igual ao apócrifo de Gênesis, ou eles teriam colocado muito mais palavras em grego, ou que eles tivessem colocado muito menos palavras em persas. Aqui a gente está falando de probabilidade, lembre-se que não existe uma linha linear fixa para isso. Então basicamente, gente, eu argumentei dessa forma para mostrar que as profecias dos reinos, dos impérios que se encontram em Daniel 2, Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8, ela se cumpriu. A gente tem assim, de forma detalhada, a descrição dos impérios e dos reinos que seguiriam da Babilônia. E isso se cumpriu. E se a gente demonstrar que ele foi escrito no século 6, então a Bíblia é a palavra de Deus, porque cumpriu exatamente do jeito que foi profetizado. E se a gente considerar também Daniel capítulo 9, então não importa se ele foi escrito no século 6, século 2 a.C., porque está apontando para Cristo, né? O príncipe, o ungido das 70 semanas, de Daniel capítulo 9, está fazendo referência a Cristo. Se você calcular a data, vai estar fazendo referência ao século 1 depois de Cristo. Então só esse argumento nos mostra que não importa se foi escrito no século 2 ou século 6, e aí precisaria demonstrar que a interpretação correta seria essa, né? Que Daniel 9 está fazendo referência ao Messias. Agora, eu confesso que seria melhor retoricamente ter começado o argumento refutando o motivo pela qual ele acha que no século II. Ou seja, ele falou das palavras gregas. Eu deveria ter falado já na hora dessas palavras gregas, que isso não significa nada que foi escrito no século II. A gente pode ter um empréstimo cultural muito antes, né? E como inclusive a gente tem em evidências textuais e arqueológicas. Eu também deveria argumentar perguntando primeiramente por que ele acha que foi escrito no século II. E inclusive isso aconteceu no debate. E ele falou que por causa de Daniel capítulo 11. Isso é o motivo principal dos acadêmicos e dos críticos. Daniel capítulo 11, ele consegue acertar várias coisas, né, que aconteceram na história até o ano 164, onde ele erra o final, né, da vida de Antíoco Epifânio, né, as guerras finais, ele erra. Ou seja, ele acerta até o verso 39 de Daniel 11, mas ele erra a partir do verso 40. Esse é o argumento principal. E aí, tipo, é muito simples, porque o verso 40 tá falando no tempo do fim, né? E se você conectar com o capítulo 12, também tá falando do tempo do fim, principalmente, né, falando sobre a ressurreição dos mortos. Então o tema a partir do verso 40 não é de Antíoco Epifânio, é sim no tempo do fim, nos últimos dias, tá bom? Esse é um termo muito utilizado na teologia, principalmente na escatologia, tempo do fim.
Eu não considero que estejam falando de Antíoco Epifânio até o verso 39. Eu acredito que esteja falando de Antíoco Epifânio em um verso específico, mas não até o verso 39, porque fala da profanação do santuário e a visão adventista considera isso não fazendo referência a Antíoco Epifânio, né? Mas se considerar que até o 39 está falando de Antíoco Epifânio, eu posso aceitar esse pressuposto, né? Mas o verso 40 claramente não fala de Antíoco Epifânio, porque está falando do tempo do fim, e tempo do fim é tempo do fim, né? E não de Antíoco Epifânio aí do século II. Basicamente desmonta o argumento do consenso histórico com essa parte. Então, retoricamente, eu deveria ter falado sobre isso, ao invés de ter falado do aramaico, porque eu não consigo nem concluir meu argumento, obviamente, o pessoal me tirou antes, mas com certeza desmontaria a tese dele, de que foi escrito no século II. Se você quiser aprender sobre esse tema das profecias que eu já comentei, do Jesus bíblico, dos argumentos para a existência de Deus, como de Tomás de Aquino, de Duns Scott, ou de outros argumentos para a veracidade do cristianismo, acesse a nossa formação e entre na nossa comunidade de apologetas. Se você quiser saber mais sobre isso, link na descrição abaixo.